Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 15. Já acharam? Verso 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Eu gosto dessa expressão, como tu desejas, né? Eu acho muito legal isso. Tem outros textos que falam sobre isso. Gálatas 5:16 diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. A carne milita contra o espírito contra a carne. Gálatas 5:16. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Eu gosto muito dessa visão que a palavra de Deus nos diz, né? Jeremias 29:11. Eu sei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É interessante como o Senhor, Ele revela que Ele quer fazer conforme o que deseja o nosso coração, né? No geral, a pessoa não pensa coisas más a seu respeito, pensa coisas boas, né? A pessoa não está perturbada, ela pode até pegar um estilete, cortar o corpo, mas no geral não é isso que acontece, né? A pessoa em desespero pode fazer, mas assim, no geral não é isso que acontece. Nós pensamos coisas boas, né? Boas para a nossa família, boas para o nosso casamento, boas para a nossa velhice, boas. Então sempre estamos pensando coisas boas. E eu gosto muito dessa expressão que Jesus disse: seja feito como tu queres, como você deseja. Amém? E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de te conhecer, de se envolver contigo, Senhor. Muito obrigado. E ajuda-nos, ó Deus, a avançar. Não queremos, ó Pai, parar na vida cristã, mas queremos olhar para frente com esperança, Senhor, e com desejo realmente de fazer grandes coisas. Livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque eu quero ser bênção na vida deste povo, Senhor. Viemos aqui para celebrar e para ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, os meus lábios, perdoa os meus pecados, ó Deus, santifica, Senhor, os meus lábios, a minha mente, Senhor, que eu possa derramar sobre este povo algo que venha trazer vida e vida em abundância. Nós dependemos de Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, nem, Senhor, ele não foi convidado para essa reunião. Nós estamos aqui em torno do Teu nome para ouvir a Tua voz e servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria fazer um contraste entre esse versículo 28, que diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito como tu desejas. Amém? Eu acho muito legal essa informação e essa leitura gostosa. Mas olha aqui no capítulo 13, quero só fazer uma comparação com esse texto, versículo 54. Praticamente uma folha, né? Diz aqui, verso 54: e chegando à sua pátria, 13:54, e chegando na sua cidade, ensinava-os na sinagoga,
de sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde vem tudo isso? E o texto diz que escandalizavam-se dele, e Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria. 58. E não fez ali muitas, vamos falar juntos? E não fez muitas, por causa do quê? Por causa da incredulidade deles. Interessante, né? Nós lemos um texto que fala: grande é a tua fé, seja feita como tu desejas. E a gente lê esse outro texto que diz que Jesus não fez maravilhas ali por causa da incredulidade deles. Uma coisa que eu acho muito interessante, meu irmão, e talvez a gente nem experimente, nem perceba, mas é uma coisa muito natural na pessoa de Jesus fazer milagres. Amém? É uma coisa muito natural, isso, para Jesus, fazer milagres, fazer maravilhas, isso é natural. É natural, faz parte da sua essência. Eu anotei algumas coisas aqui. Faz parte da sua essência abrir portas. Faz parte da sua essência socorrer o aflito, não é assim que diz o texto? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando? Sempre, a qualquer momento. Porque faz parte da sua essência, da personalidade, da pessoa de Jesus. Quer ver outra coisa? Fazer além do que pedimos ou pensamos. Isso faz parte da sua natureza. Eu não sei se você já gastou tempo orando e jejuando por alguma coisa, mas quando o milagre vem, a gente fica de boca aberta, não fica? Porque a gente pediu, a gente creu, mas quando aconteceu, foi muito além, porque faz parte da essência do Senhor nos surpreender. Sempre, sempre. A vida com Jesus, por isso que quem pensa que a vida do crente é uma vida monótona, não conhece a vida do crente. Parece ser monótona, mas não, a gente ora sempre, a gente já identifica o mal se andando, a gente repreende, a gente declara a vitória, a gente vai para cima, a gente às vezes dá uma recuada. A vida do crente assim é uma vida dinâmica, estamos sempre avançando, e a glória do Senhor se derrama sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Mas o que eu quero destacar, meu irmão, é que a essência faz parte da pessoa de Jesus fazer milagres. Ele é o Deus da provisão, Ele é o que multiplica os pães, multiplica peixes, e multiplica amigos, e multiplica família. É Ele quem faz muito além do que pedimos ou pensamos. Outra coisa que faz parte da sua natureza é transformar maldição em bênção, não é? Ele transforma pessoas que não valiam nada em grandes homens e mulheres de Deus. Ele transforma o que é maldição, o que muitas vezes tentam te prejudicar, e você aguenta ali firme, orando e crendo. Amanhã você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, porque faz parte da natureza do Senhor transformar, lutar em favor do desfavorecido. Outra coisa que faz parte da sua natureza é unir, salvar, curar, libertar, acolher, dar, suprir. Faz parte da sua natureza misericórdia, bondade, paz, alegria, consolo, conforto, provisão. Fala para quem está do seu lado. E muito mais. Fala para ele, muito mais. E muito, muito, muito mais. Amém? Eu queria deixar isso bem assim, bem claro para você. Eu sei que tudo que eu estou repetindo aqui, estou chovendo molhado,
porque você é cristão, você lê a Bíblia, você sabe de tudo isso, mas eu estou relembrando você que faz parte da natureza de Jesus. Quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê que tinha milagre todo dia. O João escreve, o escritor do livro de João, do Evangelho de João, ele escreve isso lá no finalzinho, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria papel nem tinta, não haveria tantas coisas que ele fez, tantos milagres. Então, o relacionamento dos discípulos com Jesus era milagre todo dia, e é isso que ele quer para a minha vida e para a sua vida. Por isso que o texto diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, porque ele vai endireitar as tuas veredas, porque é milagre todo dia. A gente deveria realmente adotar isso como uma ação, acordar e já dizer: Senhor, muito obrigado, porque quando você respirou e você acordou, você já está vivendo um milagre na vida, não é? Quando você levantou. Na verdade, meu irmão, a gente devia agradecer a Deus pelo colchão, a gente devia agradecer pelo chuveiro, a gente devia agradecer a Deus pelo quarto que a gente tem, né? Às vezes a gente valoriza mais o que a gente não tem, né? Esse colchão está me matando, né? A gente valoriza aquilo que a gente não tem, desvaloriza o chuveiro, né? Desvaloriza a casa, mas a gente deveria valorizar, porque é algo natural no nosso Deus fazer milagres. Presta atenção, meu irmão. Fala para quem está ao seu lado: Deus tem mais para você. Mas abre os teus olhos, porque é algo natural. A vida com Jesus é assim, a gente deveria exercitar isso, perceber. Não sei como é que você vive no seu dia a dia, mas quantas vezes a gente sai de casa: Senhor, está aqui no meu apartamento, guarda, abençoa em nome de Jesus. Está escrito: aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Estacionou o carro: Senhor, está aqui, Senhor, guarda em nome de Jesus, dá ordens aos teus. Não é que Deus vai guardar, mas eu procuro reconhecer o Senhor nos mínimos detalhes, porque o nosso Deus faz milagres o tempo todo. E olha, presta atenção, e Ele gosta de fazer milagres, e Ele gosta de fazer milagres. Ele tem prazer em abrir portas, tem prazer em responder às orações, tem prazer em dirigir os nossos passos. O texto diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado. Então, quando você passa também por apertos, Ele não nos abandona. O Senhor sempre estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria que você trouxesse à lembrança isso, que fazer milagres para Deus não é uma coisa esporádica, é uma coisa natural, é rotineira, é todo dia, todo dia, todo dia. O que eu preciso é abrir os meus olhos para ver, mas que Ele faz, que Ele está atuando, tá. Eu só preciso abrir os meus olhos, porque Ele continua sendo Deus. Mas nós vemos um outro texto aqui, fala sobre a incredulidade. Qual a razão pela qual o Senhor não fez milagres? Porque o texto deixa claro: Jesus entrava nas cidades fazer milagres, estava no caminho fazer milagres, estava no deserto fazer milagres, toda hora tinha, mas de repente Ele chega na cidade que Ele foi criado, e ali Ele não fez milagres. E eu queria destacar 3 coisas aqui que eu acho que é muito importante a gente entender, para que a gente não entre nesse barco, em nome de Jesus, tá bom? A primeira delas é a indiferença. Por que Jesus não fez milagres naquela cidade? Por causa da indiferença. As pessoas diziam: a gente conhece ele, bom, o cara foi criado aqui com a gente, né? Agora, realmente ele é inteligente, não é? Puxa vida, da onde ele conseguiu toda essa sabedoria? Nossa, que coisa! Porque o texto não diz que ele não fez, o texto diz que ele não fez muitos, amém? Não diz que ele não fez milagres, não diz que ele não fez, simplesmente está dizendo que ele não fez muitos, porque uma das coisas natural de Jesus é fazer
muitos milagres, não é alguns milagres, mas muitos milagres. Essa é a vontade do Senhor, fazer muitos milagres, abrir muitas portas, abençoar a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela nos chama a uma vida séria, de reconhecimento, de fugir do mal, de santificar a nossa vida, sabe? A Bíblia diz para a gente não andar ansioso, mas a gente teme andar ansioso. A Bíblia diz para a gente entregar tudo nas mãos de Deus, mas a gente teima não entregar tudo nas mãos de Deus. Então, ela nos chama a uma vida de novidade, de dinâmica, e às vezes a gente perde muito. Esse povo aqui, que conhecia Jesus, que Jesus nasceu naquela cidade, eles se tornaram indiferentes com a presença de Jesus. Não é assim que diz a Bíblia lá em Apocalipse? O que tenho contra vós, que deixaste o teu primeiro amor. É quando a gente fica indiferente. É quando vir a igreja se torna um compromisso religioso. É quando o pregador diz, vamos ler tal coisa, isso eu já conheço. Outra vez esse texto, a gente começa a ficar indiferente. Porque é natural do Senhor fazer milagres. Amém? Queria que você entendesse isso, meu irmão. É natural, é algo assim, trivial do Senhor fazer milagres. A sua vida é um milagre. Quem está do seu lado é outro milagre. A sua saúde, a sua família, a sua força. Ah, mas eu estou enfermo. Mas é um milagre, meu irmão. É um milagre. É um milagre. Não é? A sua família é um milagre. Tudo na nossa vida é um milagre. Nós somos um milagre ambulante, não somos? Não é? Nós somos um milagre. Nós somos um conjunto de coisas que acontecem. Coração batendo, o rim funcionando e o cérebro. Meu irmão, nós somos um milagre. Porque o nosso Deus faz milagres o tempo todo. Quando é que a gente deixa de ver milagres? Eu queria destacar a primeira coisa: quando a gente fica indiferente. Quando é que a coisa começa a ficar ruim? Quando a gente já acha que sabe tudo. Quando a gente acha que já conhece. Foi o que aconteceu com aquele povo. Ah, a gente sabe quem ele é. É o filho do carpinteiro. A mãe dele está aqui com a gente, os irmãos. E as irmãs também, a gente conhece. Legal, o rapazinho aí é esforçado, bonito, né? Mas não, ele cresceu com a gente. Graças a Deus, ninguém falou mal dele no contexto de... Não, ele aprontou, ele fez, graças a Deus, ninguém falou isso, né? Mas assim, ele cresceu com a gente. Então ficaram indiferentes. Então, para mim, esse texto é um texto que me alerta para que eu não entre nessa barca. É uma expressão lá no livro de Atos, capítulo 11, quando Pedro tem uma revelação, ele estava orando, desceu um lençol cheio de animais chamados imundos, e quando aquele lençol se abriu, ele ouviu uma voz que dizia, come, e ele disse, não, eu sou judeu, não vou comer, são animais imundos, e a frase foi, não torne tu imundo aquilo que eu santifiquei. Acho muito legal essa frase, não torne comum, imundo aquilo que eu santifiquei. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto, que foi o motivo deles não verem muitos milagres, foi a indiferença. A gente já sabe tudo, a gente vem na igreja e tal. A indiferença. A indiferença, em alguns casos, é tão grosseira, meu irmão, que a pessoa, ela está aqui, mas não está aqui. Ela está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Tem alguns que estão na igreja, mas estão paralelo no Face. Não é? Ele está na igreja, mas está no WhatsApp. Ele está na igreja, mas ele está longe da igreja. O texto diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, a pessoa está, mas não está. Então, o que acontece? Não tem muitos milagres. Tem alguns milagres lá, nem perceberam direito o que aconteceu.
Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, não seja indiferente com a presença de Deus. Não seja indiferente com a presença de Deus na tua casa. Não seja indiferente. Você não tem agora direito de pecar, porque o Senhor está sobre a tua vida o tempo todo. E Ele tem promessas para a sua vida, para a sua família, bênçãos. Então a gente tem que perceber a presença de Deus. Vamos fazer o paralelo desta situação e da situação daquela moça que vem atrás de Jesus, e Jesus disse: grande é a tua fé, gostei da sua atitude, seja feito como você deseja, que o milagre venha do jeito que você quer. A primeira questão que eu queria colocar é essa, meu irmão: não seja indiferente com a presença, com as promessas de Deus. A segunda questão que eu queria colocar é barreira de coração. É quando a pessoa já coloca uma barreira. Não sei se você já passou por essa experiência de olhar para alguém e já não ir com a cara dela. Não vou nem perguntar, mas você olhou a pessoa, não foi com a cara dela. A partir daí, o que a pessoa falar... Eu estava em Israel e eu perguntei para um camarada que está com a gente, perguntei: está gostando, tal, e diz: não estou entendendo nada. Por que não está entendendo nada? Eu não gostei desse guia, o que ele fala eu não presto atenção. Meu Deus, você está deixando de experimentar o melhor. Ele está contando a parte geográfica, a parte histórica. Não fui com a cara dele. Meu Deus, para com isso. Mas isso acontece muito com a gente. Não. Esse povo colocou barreira no coração. A gente conhece ele, não gostei. Não gostei. E aí, meu irmão, você impede o melhor de Deus na tua vida. Bom, deixa eu recapitular. É natural no nosso Deus fazer milagres. É natural, faz parte da sua essência. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Faz parte da sua essência responder às orações. Faz parte da sua essência estender as suas mãos. Suas mãos não estão encolhidas, nem os seus olhos fechados, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Faz parte da sua essência fazer milagres. Mas uma das coisas que atrapalha é a barreira de coração. Eu já li isso. Eu sei aonde quer chegar. Barreira de coração. Então Jesus estava falando, eles estavam vendo os milagres, mas diziam: mas a gente conhece ele. Não, Jesus, filho lá de José, lá de Maria, seus irmãos estão aqui com a gente conhece. A gente conhece. No livro de Atos tem uma expressão, o apóstolo Paulo começou a pregar num determinado local, e de repente um povo se levantou para ouvir. Fala. Quando começou a falar, e ele falou da ressurreição, falou de Jesus, sobre esse assunto a gente ouve outro dia. Isso é dureza de coração, quando a gente põe barreiras. Quando a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, não quer ouvir o que Deus quer falar conosco. Vamos lembrar que faz parte da essência do Senhor fazer milagres, mas nem sempre Ele faz. Nem sempre Ele faz milagres por causa da incredulidade. A incredulidade se manifesta como? Por indiferença, se manifesta por essa barreira de coração, onde a gente fecha. A Bíblia diz que a incredulidade cega o nosso entendimento, lá em 2 Coríntios 4:4, né? A incredulidade cega o nosso entendimento. Quer dizer, você está ouvindo e não está entendendo, você está recebendo e não estou compreendendo nada, porque a incredulidade cegou o meu entendimento.
Mas a outra questão que eu acho muito importante destacar é que a incredulidade se manifesta também pela arrogância, pela inveja, mas principalmente pela arrogância, não é? Quando a pessoa diz, eu quero ver esse cara não quero ver essa pessoa, não quero ver. Lembra que Jesus disse assim: vinde benditos de meu Pai, vinde, porque eu tive fome e me deu de comer, eu tive nu e me vestiste, eu estive preso e você me visitou, eu era forasteiro, imigrantes e você me acolheu, lembra? E aí o pessoal diz, mas Senhor, quando te vimos com fome, nu, forasteiro? Quando? Jesus disse, quando você fez a um desses pequeninos. Você pensou que estava fazendo para ele, mas você está fazendo para mim. Para mim. Semana passada eu contei uma historinha aqui, só quero repetir, mas uma historinha, não sei se é com E ou com H, né? Mas é uma história, conta-se lá no antigo faroeste, Estados Unidos, um camarada foi condenado à morte e, por algum motivo, a comunidade pediu clemência ao governador, e foi tanto pedido que o governador decidiu atender. Esse governador disse, olha, eu vou dar clemência, mas eu quero eu mesmo entregar o documento para ele. Então esse camarada, ele se vestiu de pastor e pegou uma Bíblia e veio com a Bíblia, e dentro da Bíblia ele colocou ali o documento da absolvição. E quando chegou ali na prisão para conversar com o camarada diz, não quero pastor aqui, eu não quero pastor. E o camarada com a Bíblia na mão, ele dizia, eu tenho algo aqui que é importante para você. Eu não quero o que você tem para mim. Não, mas tem algo importante aqui, e apontava para a Bíblia. Eu não quero. Diz lá a historinha que o cara cuspiu, xingou, vai embora, e pronto, o governador foi embora. O carcereiro, logo depois, foi lá e falou, você é louco, você é louco, esse camarada, você sabe quem é esse camarada que estava aí? Quem era ele? Era um pastor? Não era um pastor, era o governador do estado. E você sabe o que ele tinha dentro da Bíblia? A tua absolvição. E assim, o camarada foi condenado à morte. No dia da sua forca, ele tinha direito de dar suas últimas palavras, e ele faz um alerta para a comunidade. Ele disse, eu não estou morrendo por aquilo que eu fiz, eu estou morrendo por aquilo que eu rejeitei. Eu não estou morrendo por aquilo que eu fiz, eu estou morrendo por aquilo que eu rejeitei. É forte, hein, meu irmão? É forte. Às vezes a gente passa por situações, não necessariamente porque fizemos alguma coisa errada, mas porque rejeitamos o perdão, a instrução, a direção de Deus para as nossas vidas. A incredulidade é um problema. Eu quero reforçar esse princípio, meu irmão. O Senhor tem prazer em fazer milagres. A incredulidade impede os milagres, rejeita as verdades de Deus. A incredulidade nos afasta de Deus. A incredulidade não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo, cega o entendimento, dificulta a vida, traz ansiedade, medo, vazio. Então, meu irmão, não vale a pena. Então, nesta noite, eu quero orar com você, quero orar sobre indiferença, e quero orar sobre essa barreira de coração. Eu tenho orado, nada tem acontecido. Eu quero orar com você sobre esse assunto, porque, meu irmão, é um absurdo uma pessoa dizer que ama a Deus e não ver os seus milagres todos os dias. Chegou a hora de você abrir os teus olhos e viver um novo tempo na tua vida. Deus continua sendo Deus. Quem tem que mudar? Nós. Amém? Baseado na história desta mulher, porque essa mulher, ela nos ensina
alguns princípios importantes sobre fé. Porque onde tem fé tem milagres. Aonde tem fé tem portas abertas. Aonde tem fé tem prodígios. Aonde tem fé tem bênção. Então todos os que procuraram Jesus, tirando essa barreira e preconceito, sem nenhum distanciamento, todos que procuraram Jesus com esperança, com fé, com alegria, todos esses viveram o que os outros não viveram. Mas quando existe barreira, quando existe impedimento, quando a gente põe uma certa frieza, quando a gente tenta racionalizar as coisas de Deus, nós deixamos de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Tem muitas coisas, meu irmão, na vida cristã que a gente faz pela fé. Perdoar, a gente perdoa pela fé. Às vezes aquilo machuca muito o coração da gente. A gente tem vontade, eu não vou perdoar, como se isso fosse solucionar. Mas aí a gente diz: Senhor, pela fé, por obedecer a tua palavra, eu quero tirar essa sujeira do meu coração. E pronto, meu irmão, Deus começa a fazer milagres na nossa vida. Quantas vezes, meu irmão, nós somos impedidos porque vamos carregando, sabe, traumas, coisas do passado. Porque eu fui rejeitado, porque um dia falaram mal de mim. Meu irmão, passou, já ficou para trás, não tem como mudar isso. Levanta a tua cabeça, põe os teus olhos no Senhor e celebre, porque Jesus gosta de fazer milagres todos os dias. Todos os dias. A gente aprende com essa mulher. Eu queria deixar algumas coisas aqui. Primeiro, ela reconheceu quem ele era. Depois ela reconheceu que ele podia. Quem ele é e ele pode. Vamos falar juntos? Quem ele é e ele pode. Outra vez. Quem ele é, ele pode. Ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. E quem ele é? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Essa mulher vem atrás dos discípulos e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto isso, os outros lá estavam muito, sabe, secos, indiferentes. É legal, Jesus, muito bonito, bacana, a gente conhece ele, conhece a família, a gente conhece tudo. Não, mas está jóia. Deixa Jesus na dele e eu fico na minha. Quem perde somos nós. Mas quando a gente decide mudar e buscar ao Senhor com esse princípio, quem ele é e ele pode, quem ele é e ele pode. Quantas vezes eu orei nesse sentido: Deus, se o Senhor não fizer milagres, eu não tenho outro Deus. Se o Senhor não abrir as portas, eu não tenho outro. Senhor, eu não vou fazer nada, eu não vou procurar outro caminho. Eu dependo do Senhor. Senhor, se eu passar vergonha, o Senhor vai passar comigo. Porque eu acredito no Senhor, eu dependo do Senhor. Sabe o que acontece? Ele faz milagres, louvado seja o nome do Senhor. Sabe outra coisa que eu acho muito bonito nessa mulher? Ela buscou com todo o seu coração. Vamos falar juntos? Ela buscou com todo. Sabe outra coisa? Ela não abriu mão do seu milagre. Vamos falar juntos? Não abriu mão do seu milagre. São mais duas coisas muito importantes. Primeiro, ela reconheceu quem ele era. Depois ela reconheceu que ele podia. Mas depois ela buscou com todo o seu coração e não abriu mão do seu milagre. Amém? Eu não sei quanto tempo você tem orado pela sua família. Ore por ela. Ore pelos teus filhos. Ore pelo teu casamento. Ore. Não abra mão. Ora ao Senhor sobre os teus sonhos, teus projetos. Fala com Ele. Não desista. Não recue. Todo dia, fala com o Senhor. Pega Lucas 18. Usa como referência. Lucas 18 diz que aquela mulher, ela ia todo dia, falava com o juiz, todo dia. E o texto diz: ainda que eu não temo a Deus, não respeito aos homens, vou fazer justiça para que essa mulher não volte mais aqui. E o texto diz: ouço o que diz o injusto juiz, e Deus não fará maravilhas
sobre aqueles que o buscam de dia e de noite. Você acha que Deus não vai responder a sua oração, meu irmão? Você acha que Deus não vai responder a sua oração? Agora tem uma coisa, meu irmão. Ela buscou com todo o seu e não abriu mão do seu. Vamos falar juntos? Ela buscou com todo o seu e não abriu mão do seu. Não abra. Veja bem, meu irmão, é natural para o Senhor fazer milagres. Isso é natural para Ele. Ele não tem esforço, sabe? Não tem assim, hoje eu vou fazer, vou curar um cego. O cego disse, se tu quiseres eu posso ver. Jesus disse, eu quero. O cara saiu vendo. Não tem esforço, sabe? Hoje eu vou curar um paralítico. Fique em pé. Todo mundo ora. Todo mundo aí clamando. Força. Tem isso, meu irmão. Ele disse, levante e anda. O cara levantou e andou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem essa... Ele não fica fazendo força. Ele é o milagre em pessoa. Ele é a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que eu tenho que fazer? Já que Ele gosta de fazer milagre todo dia, gosta de abrir porta todo dia, já que Ele gosta de suprir todo dia, nunca vi um justo desamparado, foi a oração de Davi, né? Nunca vi. Ele ensinou dizendo, você vai orar e vai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é o Senhor. O que eu tenho que fazer? Primeiro, reconhecer quem Ele é. Segundo, lembrar que Ele pode. Terceiro, buscar com todo o coração. Quarto, não abrir mão do meu milagre. Quinto, o adorou e se humilhou debaixo da sua potente mão. Quando chega perto de Jesus, Jesus disse, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher diz, mas também os cachorrinhos caem das migalhas que caem da mesa. Migalha já vai trazer solução para a minha vida. Nem precisa de tanto. Jesus disse, grande a tua fé, mulher. Gostei de ver o quanto você crê, gostei de ver a sua postura, gostei. Seja feito como você deseja. É assim que será sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então veja bem, essa mulher viveu o que nós queremos viver, tudo por causa da sua confiança, da sua fé, por causa das suas atitudes, buscou, não abriu mão, creu. E aquele povo? O povo, Jesus passou por ali, fez alguns milagres, não muitos, por causa da incredulidade, não experimentaram. Então, meu querido, eu quero orar com você, porque se essa semana que terminou não foi com tantos milagres, eu quero que você saiba o seguinte, Deus fez milagre todo dia, você que não viu. Deus fez todo dia milagres, é que você não viu, estava olhando coisa errada, né? Estava pensando na novela, né? Estava pensando em outras coisas e você não percebeu. Estava preocupado com outras coisas e você não percebeu que o Senhor fez milagres. E talvez você diga, não, eu passei uma semana, nada aconteceu na minha vida, porque você estava de olho fechado. A incredulidade foi, você tornou comum aquilo que deveria ser santo na tua vida. Então vamos partir para uma semana diferente? Vamos partir para uma semana diferente? Vamos partir para uma semana mais focada em Deus? Mais focado? Vamos partir para uma semana com mais relacionamento com Deus? Percebendo, clamando, Senhor, abre os meus olhos, porque o Senhor faz milagres todos os dias, todas as horas, sempre tem coisas novas para as nossas vidas. Senhor, eu não quero entrar numa semana igual a todas, eu não quero chegar no final deste ano e sabe, ter pouca coisa para contar, não, eu quero ter muitas coisas para contar do poder de Deus. Então essa semana, meu irmão,
tem que ser diferente em nome de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Tem que ser uma semana especial. Tem que ser, porque é natural do nosso Deus, faz parte da sua essência. O texto diz que aonde Ele está, aí há liberdade. Aonde Ele está, aí há liberdade. Aonde o Senhor está, tem milagres. Tinha um pastor amigo meu que dizia que tinha coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode fazer turismo, né? Ele conhece tudo. E esse pastor dizia: quer ver outra coisa que Deus não pode fazer? É visitar velório, porque quando chega lá o cara ressuscita. Deus não pode visitar velório, chega lá o cara ressuscita, porque Ele é a vida, né? Então, de brincadeira, mas dizendo: olha, é natural, faz parte da essência de Deus. Eu não sei quais são as lutas que você vai passar ou está passando, mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus quer manifestar a sua glória através da tua vida. Tem um verso muito legal lá em João 11, que diz assim: se tu creres, tu verás a glória. Vamos falar juntos? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E tem um outro texto muito lindo, em Marcos 16, 17, que diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Vamos falar juntos? E estes sinais seguirão. Fala para quem está ao seu lado: seguirão. Deu você perceber? Seguirão. Deu você perceber? Não somos nós que seguimos os milagres. A gente decidiu crer, e esses sinais seguirão, porque faz parte da essência do nosso Deus fazer milagres. Lá no livro de Salmo tem um verso que eu acho muito legal, que diz assim: a minha boca relatará as bênçãos da justiça todo dia, posto que não conheço o seu número. A gente não tem ideia da quantidade de milagres que o Senhor derrama sobre nós. Quantas bactérias, quantos vírus, quantas tentativas de assalto, quantas tentativas, e a mão do Senhor esteve sobre a sua vida. Quantas coisas a gente nem viu, louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas fomos libertos de passar por aquela pressão, aquela angústia. Ah, meu irmão, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Agora, a gente não pode ser indiferente, a gente não pode colocar um bloqueio no nosso coração, a gente não pode deixar a arrogância, eu sei tudo, eu sei, porque isso vai me distanciar do melhor de Deus. Deus continua fazendo milagres, e nesta noite eu quero orar com você, meu irmão. Quero orar com a sua vida. Deus tem coisas tremendas sobre você. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Feche seus olhos, por favor. Aleluia. Eu chamaria de um conjunto de atitudes. Aquela mulher ouviu, deu crédito, focou, buscou com determinação, não parou diante dos obstáculos, ela agiu com perseverança e humilhação. Oh Deus amado, eu quero clamar sobre este povo. Eu não sei como será esta semana, Pai, mas eu quero profetizar a Tua bênção sobre cada vida. Como temos aprendido na Tua palavra, o Senhor faz milagres todos os dias. Louvado seja o Teu santo nome. Todos os dias tem portas abertas, todos os dias tem provisão, todos os dias tem milagres. Senhor, estende as Tuas mãos sobre este povo, cubra com Teu sangue, Senhor. Oh, meu Deus amado, que toda essa apatia, essa indiferença,
Senhor, essas coisas que vão tornando a vida muito comum, já levantam, já entram naquela dinâmica do dia, Senhor, e o Senhor vai ficando em segundo plano, Senhor, e as vidas vão deixando de experimentar o melhor. Senhor, na autoridade do Teu santo nome, eu quero declarar a vitória sobre cada vida. Que essa semana seja uma semana de percepção, de relacionamento, Senhor, que seja uma semana de milagres, de portas abertas, ó Pai. Isso é natural para Ti, Senhor, e eu quero que seja natural para nós também, em nome de Jesus. Senhor, estende as Tuas mãos, toda apatia, toda indiferença. Sabemos que a nossa escolha é que determina o que vai acontecer na nossa vida. Por isso, Senhor, nós estamos escolhendo a Tua palavra, nós estamos escolhendo nos relacionarmos contigo. Oh Deus, estende as Tuas mãos sobre este povo e cubra com Teu sangue, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua palavra, eu creio na ação do Teu Santo Espírito sobre a minha vida. Eu recebo a palavra, o desafio, para que o Senhor, com toda a liberdade, mexa na minha vida, abra os meus olhos. Eu quero ver os milagres todos os dias. Louvado seja o Teu santo nome. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, santo é o Teu nome, Jesus. Nós aplaudimos o Teu nome, Senhor. Nós aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, Senhor, confirma esta palavra com sinais, prodígios. Confirma, Senhor, que milagres aconteçam sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não esqueça, meu irmão, que é natural para Jesus, para o nosso Deus, fazer milagres. Não é algo esporádico, não. É natural. Faz parte da sua essência. Então, não é Ele que tem que mudar. Somos nós. São as nossas escolhas que vão estabelecer o que a gente vai ver. Se escolhemos amar a Deus, servi-lo, honrá-lo, se escolhemos ficar mais perto dele, é evidente que vamos ver muito mais milagres. Se escolhemos entrar na roda viva da vida e colocar o Senhor em segundo, terceiro, quarto lugar, mas assim, eu creio nele, mas não tenho tempo para ele, né? Eu creio nele, mas Senhor, o Senhor me desculpe, mas eu estou com pressa. E aí a gente não percebe o melhor de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. E essa semana seja uma semana especial. Receba essa palavra em nome de Jesus.